Olá pessoal, eu sou o professor Diego Andrade, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso Sazambuja, e nesse vídeo então a gente vai fazer a correção do simulado 3 de matemática da preparação para a SPSEC. Vamos lá? Primeira questão, um ciclista pedalando a uma velocidade constante v percorreu 6 km em 30 minutos. Se sua velocidade fosse 3/5 de v, menor portanto, percorreria essa mesma distância em... Então a distância ela é fixa, temos velocidade e tempo, é uma questão então de regra de 3. É uma regra de 3 simples, porque só tem duas grandezas envolvidas, velocidade e tempo. E cuida então que quanto maior é a velocidade, menor é o tempo, né, que vai durar essa viagem, ou quanto menor a velocidade, maior é o tempo que vai durar essa viagem, portanto relação inversa. Podemos trabalhar com uma tabela, colocando velocidade e tempo nessa tabela, e situação inicial e situação final. Situação inicial, a velocidade é v, e o tempo é 30 minutos. Situação final, o tempo é 3/5 de v, e, velocidade é 3/5 de v, e o tempo é o que queremos, é o que não temos, né? E aí, só cuida que a relação aqui é uma relação inversa, portanto, um caminho que a gente pode aplicar aqui para resolver é deixar uma das frações como ela está e inverter a outra, tá? Então, de repente, inverte ali a fração do 30 e do x, tá? Aqui a gente pode simplificar o v, vai ficar 1 sobre 3/5. 1 sobre 3/5, tu pode inverter esse 3/5 e multiplicar o 1, fica 5/3 é igual a x sobre 30. Dá para simplificar agora o 30 e o 3 por 3, fica 1 e fica 10. E se a gente multiplicar cruzado agora, nós temos que x vezes 1 dá x, e 5 vezes 10, 50. Faz bastante sentido, porque diminuiu a velocidade, né, de v para 3/5 de v, e portanto o tempo tem que aumentar, aumenta para 50 minutos, letra E, gabarito da primeira questão do simulado, certo? Questão número 2. Dois homens trabalhando 10 horas por dia pintaram uma mansão em 48 horas. Em quantas horas 4 homens com a mesma capacidade e condições de trabalho, mas agora trabalhando durante 6 horas por dia, pintam a mesma mansão? Então tá, é a mansão que vai ser pintada, quer dizer, a coisa produzida é a mesma nos dois casos, mas nós temos aqui mais grandezas envolvidas. Nós temos a quantidade de homens, nós temos o número de horas por dia, jornada diária de trabalho, e nós temos o tempo total para a conclusão do trabalho, tá? E aí nós temos, na primeira situação, 2 homens trabalhando 10 horas por dia e levando 48 horas para concluir o serviço. Na segunda situação, são 4 homens trabalhando 6 horas por dia, queremos o total de tempo que vai demorar para eles fazerem o mesmo serviço. Quando a gente tem uma regra de 3 composta, toma cuidado então, a sugestão que a gente dá é, não mexe na fração que tem o x, deixa ela quietinha, as outras duas colunas vão gerar frações que vão se multiplicar, porém tem que cuidar a relação, né? Então aqui, quanto mais pessoas, mais ou menos tempo vai levar para concluir o trabalho. Quanto mais pessoas, em menos tempo termina o serviço. Ou se tiver menos gente na equipe, vai demorar mais para terminar. Relação inversa. Portanto, vamos inverter a fração colocando o 4 para cima e o 2 para baixo. Agora, horas por dia. Quanto mais horas por dia a equipe trabalhar, né, trabalha mais durante cada dia, em menos tempo termina o serviço. Agora, se a equipe trabalhar menos horas por dia, vai demorar mais para terminar. Então a relação ficou inversa de novo. E portanto eu vou inverter colocando o 6 para cima e o 10 para baixo. Agora eu vou dar uma simplificada aqui. 4 por 2 dá 2 em cima. 2 por 10 dá por 2, que dá 1 e dá 5. E o 6 e o 48 dá por 6. Aqui fica 1 e aqui fica 8. Limpando um pouquinho essa bagunça, ficou 8 sobre x do lado esquerdo. E aqui ficou 1 vezes 1 e aqui 1 vezes 5. Agora é só multiplicar cruzado para chegar em x é igual a 40. Então, pelo visto, vai levar 40 horas para terminar o serviço. Nossa resposta, mais uma vez, é a letra E. Certo? Questão de regra de 3 composta aqui. Questão número 3.
o gerente de uma academia de dança faz uma promoção para aumentar o número de frequentadores, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Com a promoção, o número de frequentadores do sexo masculino aumentou de 80 para 126. E apesar disso, o percentual de participação de homens caiu de 40 para 28%. Com essas informações, o número de mulheres que frequentam essa academia após a promoção teve um aumento de, certo? Bom, nós não sabemos quantas pessoas tinham antes, mas na verdade a gente sabe que antes nós tínhamos 80 homens e aumentou de 80 para 26. E nós sabemos que o percentual de participação de homens antes era 40%. Então a gente tem, olhando para o que acontecia na academia antes da promoção, nós temos que 80 homens representavam 40% do total. Fazendo uma regra de 3 bem simplesinha, a gente consegue a quantidade anterior total, por exemplo, né? Aqui eu posso simplificar o símbolo, simplificar o 0, posso simplificar o 4 e o 80 por 4, posso multiplicar cruzado e descobrir que x vezes 1 é igual a 20 vezes 10, 200. Então eram 200 pessoas ao todo antes, e se eram 200 pessoas ao todo, o número de mulheres antes era 200 menos 80 homens, eram 120 mulheres antes. Legal. Agora vamos para o depois. Bom, a gente sabe que depois eram 126 homens e 28% eram é a porcentagem de homens depois, né? Então nós temos agora aqui 126 homens, deixa eu só identificar aqui, né? Depois da promoção, 126 homens estão agora representando 28%. Né? Vamos direto achar as mulheres. Então, claro que as mulheres vão ser 72%, é o que falta para completar o total. Vamos ir atrás da nova quantidade de mulheres, tá? E aí, então, eu posso simplificar aqui, eu posso simplificar por 4, fica 7 em cima e fica 18 embaixo. Né? Eu posso simplificar por 7 dos dois lados, aqui fica 1, e 126 dividido por 7 vai acabar dando, deixa eu pensar um pouquinho aqui, falta 14 para fechar, então é 18. Muito bem, deixa eu limpar essa bagunça. Ficou 18 em cima, x embaixo, e aqui ficou 1 em cima e 18 embaixo. Consequentemente, a nova quantidade de mulheres está dando 18 vezes 18, 324. Certo, essa é a nova quantidade de mulheres, tá? Então, quantidade antiga de mulheres, quantidade nova de mulheres. Muito bem. A pergunta é, o número de mulheres que frequentam essa academia, né? Então, agora no presente, após a promoção, reforçou essa ideia, teve um aumento de quanto por cento? Vamos pegar uma outra tela aqui pra gente? Valor atual, 324, valor antigo, 120. Vamos ver a diferença real de quantidade. 324 menos 120 representa um aumento aí de 204, né? E agora eu tenho que comparar esse 204 com a quantidade anterior, porque esse 204 é o aumento. Certo? Então, vamos fazer essa comparação. Eu vou então estipular que o meu 120 ele é 100%, e eu quero saber quanto que o 204 representa percentualmente em relação a ele. Eu posso simplificar um zero daqui com um zero daqui, eu posso simplificar por 4 esses dois, esse vai ficar 1, não, perdão, esse vai ficar 3, e esse aqui por 4 vai dar 51. Aí dá para simplificar o 13 e o 51 por 3, fica 1 e fica 17. Então, limpando essa bagunça, ficou 1 sobre 17 igual a 10%, né, sobre x. E aí, se eu multiplico o cruzado, eu chego que o meu x ele está equivalendo a 170%. Então, pelo visto, o número 204 ele é o aumento de mulheres e ele representa, em relação ao valor anterior, 170%, então era isso que eles queriam de nós, né? Vamos voltar na pergunta lá, ó. Nós queremos o aumento de mulheres, né? E esse aumento vem em porcentagem, portanto, letra A é a nossa resposta para a questão número 3, certo?
Questão número 4. Considere o conjunto A dos números primos positivos menores que 20 e o conjunto B dos divisores positivos de 36. Dois conjuntos aí descritos pra gente, né? Então o conjunto A é o conjunto dos primos positivos menores que 20. O conjunto B é o conjunto dos divisores positivos de 36. Queremos saber o número de subconjuntos, quantos subconjuntos existem para o conjunto diferença B menos A. Antes de mais nada, vamos escrever os conjuntos A, B e B menos A, né? Então, conjunto A, primos positivos menores que 20. Lembra que o número primo é aquele número que admite exatamente dois divisores naturais, né? Que são sempre ele mesmo e o número 1. Esses dois divisores têm que ser diferentes, por isso o número 1 não é primo, né? Deixa eu me concentrar aqui. Então, a gente tem 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá aqui. Agora, para o conjunto B, eu quero os divisores positivos de 36. Então vai entrar quem? Vai entrar o 1, o 2, o 3, o 4, aí o 5 não, né? 6, 7, 8 não, o 9, né? Porque 4 vezes 9, o 12, tem uma dica legal aqui, ó, 6 vezes 6, né? Da 36, 4 vezes 9, 3 vezes 12, então agora 2 vezes 24 e 1 vezes 36. Essa é uma dica interessante para a gente não esquecer ninguém. Pronto, estão todos aqui. Agora vamos escrever o conjunto B menos A. B menos A significa tirar do B o que está ao mesmo tempo no B e no A. Tirar do B, não acrescentar nada, né? Então quem é que tem que sair do B? Tem que sair do B quem está ao mesmo tempo no B e no A. Então tem que sair o 2, tem que sair o 3. Fora isso, mais nenhum, né? Todos os outros ficam porque, né, não são primos, então eles não estão no A. Então ficou o 1, o 4, o 6, o 9, o 12, o 24 e o 36. E aqui é interessante a gente observar que o número de elementos desse conjunto, B menos A, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é muito importante para essa questão, porque o que a gente quer nesse exercício é o número de subconjuntos. E lembra que o número de subconjuntos, né, o número de subconjuntos, ele é calculado fazendo 2 elevado na n, sendo esse n o número de elementos do conjunto em questão. Se eu quero saber quantos subconjuntos dá para formar com o conjunto B menos A, eu tenho que saber quantos elementos o conjunto B menos A possui e fazer então 2 na 7. Tá? E aí 2 na 7 vai acabar dando 128. Então, pelo visto, essa é a nossa resposta. Letra C é o gabarito da questão aí, número 4. Certo, pessoal? Conjuntos aí, subconjuntos. Agora uma questão de funções envolvendo domínio. O domínio da função real, e aí temos aqui uma função que apresenta fração, apresenta x na parte de baixo, apresenta raiz com x dentro, raiz quadrada, raiz cúbica. Então tem bastante coisa para a gente tomar cuidado aqui, né? O domínio dessa função é x pertencente aos reais, tal que, e aí vem então a alternativa a completar corretamente essa lacuna, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente essa lacuna. Então vamos lá, nós temos que cuidar a parte de cima, nós temos que cuidar a parte de baixo. Vamos trabalhar separada nas duas, eu vou chamar essa parte de A e essa parte de B. Trabalhando na parte A, eu preciso que, para que a parte A não nos cause problemas, eu preciso que o miolo da raiz quadrada, x menos 1, seja maior ou igual a zero. Caso contrário, estaremos aí violando as regras para números reais. Para números reais, o miolo de uma raiz cujo índice é par, o miolo tem que ser, né, o radicando, falando corretamente, ele tem que ser não negativo, positivo ou nulo. Com isso, rapidamente, passamos o 1 para lá e percebemos que o nosso x tem que ser maior ou igual a 1. Então essa é uma exigência, tá? Maior ou igual a 1. E aí, né, por exemplo, a letra C aqui já está violando isso, por exemplo, né? A letra E também está violando isso. Vamos estudar um pouquinho mais. Nós temos agora o item B, a parte B aqui da estrutura da função, que também ela tem que ser analisada. Na parte B, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho uma raiz ímpar. Raiz ímpar não faz nenhuma exigência dentro dos reais. Ela é capaz de extrair os negativos. Então, quando o índice é ímpar, não precisa se preocupar com isso que a gente se preocupou aqui. Porém, aquele radicando, aquela raiz, aquele x daí está no denominador. E aí, quando está no denominador, a gente tem que pedir que não seja zero.
né? Porque a gente não pode ter uma divisão por zero. E com isso, a gente rapidamente chega à conclusão de que o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Basta passar o 4 para lá, a raiz quadrada com mais ou menos fora dela. Então, meu x não pode ser 2, não pode ser menos 2, e meu x tem que ser maior ou igual a 1. Bom, quando eu peço que meu x seja maior ou igual a 1, eu automaticamente estou excluindo esse caso, né? Se ele vai ser maior ou igual a 1, então não vai ter problema com o menos 2, não vai ser menos 2 nunca. Mas ele pode ser 2, então eu tenho que agora juntar as duas coisas. Então, juntando as duas coisas, eu preciso encontrar uma alternativa que atenda às duas exigências. Tenta olhar ali nas alternativas e perceber que a letra A atende perfeitamente às nossas necessidades, né? X tem que ser maior ou igual a 1 e não pode ser 2. O menos 2 com certeza não vai ser por essa fala aqui, tá? Então a letra A é a nossa resposta, porque ela corresponde perfeitamente ao que a gente tem aqui. Maior do que 2? Não, ele pode ter valores aí um pouco antes do 2, contanto que seja maior ou igual a 1. Diferente de 4, nada a ver, ele pode ser 4, ele só não pode ser 2, né? Então todas as outras estão errando aí na sua colocação. Questão número 6. Considerando a função real f de x igual a x menos 1 que multiplica módulo de x menos 2, o intervalo real para o qual f de x é maior ou igual a 2. Queremos achar quais são os valores de x que fazem com que esta função seja maior ou igual a 2. Porém, ela é uma função que carrega um módulo e o módulo tem que ser analisado com mais cuidado. O que a gente faz? A gente usa a interpretação da definição de módulo. Ora, módulo de um certo elemento, ele é maior ou igual a zero. Na verdade, deixa eu mudar um pouquinho aqui o que eu estava escrevendo. Vamos escrever de uma forma diferente. Espera aí que eu me precipitei um pouco. Vamos pegar a borracha aqui. Vamos fazer um pouquinho diferente. Devolver a caneta, só um instante. Aí sim, pronto. Bom, eu vou dizer que o módulo, ele é o próprio número que está lá dentro, se esse número for um número positivo ou for zero. Agora, se o número que está lá dentro for um número negativo, então o módulo vai agir. O que o módulo vai fazer? Ele vai botar um menos na frente para ficar positivo. Essa é a definição de módulo. Definição, a gente tem que atender ela. Como é que eu uso ela nesse exercício? Bom, pela definição, eu vou pegar o módulo de x menos 2 e vou cuidar que esse módulo aqui, ele zera quando, né? Então, ele vai ser exatamente x menos 2 se esse parênteses for zero ou for positivo. Então, se o meu x for maior ou igual a 2. Agora, isso aqui vai acabar trocando de sinal para 2 menos x se o x for menor do que 2. Porque daí se o x for menor do que 2, aí acaba que essa subtração fica negativa e o módulo tem que agir. E o que o módulo faz quando ele tem que agir? Ele troca o sinal de tudo que está lá dentro. Maravilha. Então aqui nós temos a interpretação. E aí nós temos duas funções para analisar. Então a nossa função f de x agora, ela fica assim descrita, ó. Ela é x menos 1 vezes x menos 2 se o x for maior ou igual a 2, que daí o módulo não precisou agir. Mas ela pode ser x menos 1 vezes 2 menos x se o nosso x for menor do que 2. Nós vamos ter que trabalhar com essas duas funções aí, né? Porque nós temos duas possibilidades para a função, eu tenho que analisar as duas. Eu quero ver, então, quando que a minha função é maior ou igual a 2. Eu vou trabalhar nos dois casos. Eu vou chamar esse primeiro caso de caso A e esse segundo caso de caso B. Vamos agora pegar uma nova tela aqui para a gente poder trabalhar com mais espaço. Então, no caso A, eu quero que x menos 1 vezes x menos 2, que é a função, no caso do x ser maior ou igual a 2, eu quero que essa função, a função toda, seja maior ou igual a 2, como me pediu o texto, né? Não esquece que isso aqui é f de x. Mas no caso, né, de x maior ou igual a 2. Então aqui a gente faz uma distributiva, a gente vai chegar em x ao quadrado menos 3x mais 2, maior ou igual a 2. Dá para cortar os dois.
fica x ao quadrado menos 3x maior ou igual a zero. Observa que essa função que está aqui na tua frente, se tu pegar as raízes dela, tu vai encontrar como raízes 0 e 3. Observa que o gráfico de parábola dessa função que está aqui na tua frente, o gráfico é uma parábola côncava para cima, com raiz em 0 e raiz em 3. Observe então que ela é positiva antes da raiz e depois da outra raiz e negativa no meio. E observa que nós queremos que essa função aqui seja maior ou igual a zero. Então queremos as raízes e queremos os valores antes e depois. Portanto, a análise da parte A nos diz que o x deveria ser menor ou igual a zero ou maior ou igual a 3, para que consigamos o que a gente queria lá no início. Só que lembra que essa função ela só é válida se o x é maior ou igual a 2. Então essa parte aqui não faz sentido, porque o meu x não vai ser menor ou igual a zero nessa função que eu trabalhei ali em cima. Tá? Agora, então saiu pra gente só essa resposta. Agora nós vamos analisar a parte B. Será que a outra função, aquela que vale para x menor do que 2, será que ela, essa função aqui, ó, x menos 1, que multiplica 2 menos x, será que ela consegue ser maior ou igual a 2? Vamos pesquisar. Fazendo aqui uma distributiva, nós vamos chegar então em menos x ao quadrado. Né? Nós vamos ter ali 2x com mais x, vai acabar dando 3x, menos 2, maior ou igual a 2. Aí nesse caso os dois não se cancelam, tá? Se nós trouxermos esse 2 aqui da direita para a esquerda, vai ficar desse modo. Eu gosto de multiplicar por menos 1 toda a equação, ou inequação nesse caso. Cuida que numa inequação, quando tu multiplica tudo por menos 1, a desigualdade vira para o outro lado. Aqui agora eu vou procurar as raízes dessa estrutura. Pode ser por soma e produto, que é um processo bem fácil. A gente vai encontrar 1 e 3 como raízes. Vamos fazer o esboço do gráfico dessa parábola, que é uma parábola de novo côncava para cima, do jeito que eu deixei ela. Raízes em 1 e 3. Porém, bom, claro, ela é positiva quando ela está para cima, ela é negativa quando ela está para baixo. Mas nesse caso, eu estou pedindo, nesse caso aqui, que eu quero a minha parábola menor ou igual a zero. Então eu quero essa parte dela, essa parte. Eu aceito igual a zero, então eu aceito as raízes. Então eu estou chegando na conclusão de que o x aqui tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Porém, não esqueçam que essa função só é válida se x é menor do que 2. Caso contrário, essa função não existe. Então nós vamos fazer uma limitação aqui e vamos dizer que nós vamos trabalhar desde x maior ou igual a 1 até x menor do que 2, porque depois disso a função não existe. Então chegamos nesse outro intervalo de valores para x, no qual a nossa função consegue ser maior ou igual a 2. A conclusão então é, a nossa função, vou fazer uma divisão mais forte aqui, a nossa função f de x, ela é maior ou igual a 2? Quando? Quando o x está de 1 até logo antes do 2, ou quando o nosso x é maior ou igual a 3. Tá bom? Essa é a nossa resposta. Vamos achar lá nas alternativas onde é que ela está. Então, lembrando, x maior ou igual a 1, né? e menor ali do que 2. E então, intervalo real para o qual a função vai valer aqui. Vamos ver qual desses intervalos nos interessam, nos servem, né? Maior ou igual a 2, será que ele serve pra gente? Vamos ver. A gente tinha chego em... não é muito justo não. Maior ou igual a 3, esse intervalo serve pra gente, tá? O da letra A serve. O da letra D não serve, né? Maior ou igual a 2 não é justo. Maior ou igual a 1 também não serve pra gente. Entre esses dois também não serve. Menor ou igual a 0 e maior ou igual a 3. Deixa eu dar uma olhada. Não. Ó, menor ou igual a 0 viola essa parte aqui da nossa descoberta, tá? Então, ficamos ali
com esta alternativa, com a alternativa permitida aí para essa função. Certo? Vamos seguir então. Muito bem, questão número 7. A equação 5 elevado na 2x mais 1 igual a 15 pode ser resolvida dispondo-se de uma tabela de logaritmos decimais. Legal. E aí nós temos as alternativas dos logs aparecendo aqui, né? O valor de x que satisfaz essa equação. Nós queremos resolver essa equação, mas essa equação, talvez a resposta dela, talvez não, né? Com certeza, a resposta dela vai ser apoiada em logaritmos. Então vamos lá. Aqui nós temos um 5 elevado na 2x mais 1. As bases aqui não são, né, bases reduzíveis, eu não vou poder cortar as bases, elas não são da mesma família. Então eu vou ter que aplicar um log dos dois lados já influenciado pelas alternativas. Se eu aplico o log dos dois lados nessa equação, eu vou escrever então log de 5 elevado na 2x mais 1 é igual a log, vamos usar um log base 10, tanto pela dica que ele deu, quanto pelas alternativas, são todos logs base 10. Log aqui de 15 na base 10. Muito bem. A ideia de aplicar o log ela é vantajosa porque daí eu posso pegar o expoente que está aqui, ó, e que carrega o x, e posso tirar ele e colocar ele lá atrás usando uma famosa propriedade dos logaritmos. Com isso eu estou escrevendo que 2x mais 1 vezes log de 5 é igual a log de 15. Muito bem. Em seguida, eu posso pegar esse log de 5 que está aqui dividindo, né? Bom, primeiro acho que eu vou fazer uma distributiva, quem sabe, vamos ver. Se eu distribuir, eu tenho que distribuir o log de 5 por 2x e por 1. Vamos ver se fica legal assim. Aí eu vou ter 2x que multiplica log de 5 mais log de 5. E isso é igual a log de 15. Muito bem. Aí eu posso pegar esse log de 5 aqui e passar ele para cá subtraindo. Quando eu faço isso, a minha expressão fica 2x vezes log de 5 igual a log de 15 mais, não, menos, era positivo, menos log de 5. Lembra que uma subtração nos logaritmos a gente pode juntar num log só e colocar em forma de divisão, né? Uma propriedade também válida para logs. Do lado esquerdo não estou mexendo por enquanto. Então, log de 5. Maravilha. Vamos continuar aqui do ladinho. Aí essa divisão eu posso fazer, vai dar 3, né? Então eu estou com 2x vezes log de 5 é igual a log de 3. Já está praticamente pronta a nossa resposta. Eu só vou te convidar a enxergar essa multiplicação numa outra ordem. Deixa eu colocar o x bem na esquerda. E aí o x vai multiplicar 2 log 5. Como eu quero deixar o x sozinho, eu vou pegar esse 2 log 5 e vou levar todo ele para cá dividindo. Então o x é igual a log de 3 dividido por 2 vezes o log de 5. E aí eu consegui isolar o x, consegui deixar num formato que a gente enxerga ali, log de 3 em cima, 2 log de 5 embaixo, é letra E, nosso gabarito para a questão 7. Certo, pessoal? Questão número 8. Uma progressão aritmética tem razão R igual a menos 10. Sabendo que seu centésimo termo é 0, pode-se afirmar que seu 14º termo vale. Certo. Bom, nós podemos pensar da seguinte forma, né? Do 14º termo que nós queremos até o centésimo termo, existe um acréscimo de 100 menos 14, 86 razões. Para eu sair do 14º. Então isso significa que o A14 mais 86 razões me leva para o A100. E quando a gente escreve isso, usando a lógica da progressão aritmética, bom, o A14 é a nossa incógnita, é o 14º termo. A razão foi dada para nós como menos 10. E o centésimo termo eu estou usando ele porque ele nos avisou que ele é 0. Então eu tenho que A14 menos 860 é igual a 0. E finalmente A14 é igual a 860. Bem tranquilo se tu usar essa lógica. Letra C, então, aqui a minha resolução, minha proposta de resolução da questão 8. Tem outros caminhos, evidentemente, mas vou propor esse que é bem simples, bem lógico, não usa nem fórmula, apenas a ideia da PA. Questão número 9.
Uma fábrica produz óleo sob encomenda, de modo que toda a produção é comercializada. O custo da produção, é composto de duas parcelas. Uma parcela fixa, então vamos lá, o custo tem uma parcela fixa, que não depende do volume de óleo produzido, e uma parcela que corresponde a gastos com aluguel, salários... a parcela fixa é isso, gastos, aluguel, manutenção. E depois vem a parcela variável, que essa depende da quantidade de óleo fabricado, certo? Ela é variável e ela depende da quantidade de óleo fabricado. No gráfico abaixo, fora de escala, a reta R1 representa o custo e a reta R2 representa faturamento, receita, entrada de dinheiro da empresa. Ambos em função do número de litros comercializados. Então o X aqui pra gente é litros comercializados, R1 é custo e R2 é faturamento ou receita. Entrada de dinheiro, não é o lucro ainda, né? Mas é o que entra no caixa, certo? E aí nós temos aqui o dinheiro, né? Tanto investido em custo quanto recebido em faturamento. O valor da parcela fixa do custo e o volume mínimo de óleo para que a empresa não tenha prejuízo são respectivamente. Então tá, para eu saber o mínimo de óleo, para eu saber a parcela fixa do custo, deixa eu ver se eu tenho uma tela melhor aqui. Aqui vai ser melhor. Para eu saber qual é a parcela fixa, eu vou pegar a função custo que está aqui, tá? E eu vou então olhar para a altura da reta, para o ponto no qual o x é zero. Quando o x é zero, eu não estou gastando nenhuma quantidade de litros de óleo, né? 0 litros de óleo produzidos. Se eu não estou produzindo nada, como é que eu posso estar gastando? Bom, eu estou gastando com um gasto fixo. Então, é uma questão lógica, uma questão de interpretação, que a parcela fixa está aparecendo aqui para ti, ó. É o que a gente chama de coeficiente linear, quando a gente leva essa conversa para o assunto função de primeiro grau. Como nós temos uma reta no plano cartesiano, podemos trabalhar com esses termos. Então, a parcela fixa é o corte no eixo Y, tá bom? No caso ali, a parcela fixa do custo é 10.000. Já riscamos as alternativas, porque é nessa ordem a pergunta, que não começam com 10.000, já ficamos entre duas. A outra pergunta que foi feita, deixa eu retomar o texto, é o volume mínimo de óleo, a quantidade mínima de óleo. É X isso, hein? Quantidade de óleo. Volume mínimo de óleo para que a empresa não tenha prejuízo. Isso significa que ela vai empatar o custo com o faturamento. Se a empresa gasta mais do que fatura, ela tem prejuízo. Se ela fatura mais do que gasta, ela tem lucro. Se os dois ficam iguais, ela não tem lucro nem prejuízo, ela empata. É o que a gente quer. E aí, olhando para as duas curvas, o empate ocorre quando elas ficarem iguais. Agora, uma boa ideia vai ser então tentar escrever as duas funções e achar o ponto de interseção entre elas. Vamos escrever as duas funções. A função R1 é a função custo. Eu vou escrever ela como C de x. Mas como toda função, ela é uma função do tipo ax mais b, quer dizer, toda função reta, né? Toda reta. O meu b já está claro para a gente, o b ele é 10.000. Mas e o A? Como é que a gente vai achar ele, né? Uma dica muito boa para achar o A é tu pegar a tua função e encaixar nela um triângulo retângulo e medir o cateto vertical e o cateto horizontal. E dividir cateto vertical por cateto horizontal. Tenta perceber no cantinho aqui da tela que o cateto vertical vai ser 30.000, porque é a variação de 10.000 até 40.000. Então tu vai dividir 30.000 para achar o A pelo cateto horizontal, que vai de 0 até 60.000. Então, teu A está dando 1 sobre 2 para a função custo. 1 sobre 2. Está aqui a função custo. Agora vamos trabalhar com a função faturamento. Chamar ela de f de x. Pode ser faturamento. Bom, ela é uma reta, então ela também é uma função do tipo ax mais b. Perceba no gráfico que o b é zero, porque ela está cortando o eixo y no zero e é essa a interpretação que a gente faz do gráfico.
Para o A, a gente vai fazer a mesma lógica. Nós vamos pegar agora a função R2, nós vamos encaixar um triângulo retângulo nela, pode ser esse aqui que eu estou reforçando com a caneta nesse momento, esse triângulo aqui. Muito bem, cateto vertical por cateto horizontal me levam ao coeficiente A. O cateto vertical eu identifico no eixo Y, eu estou indo de 0 até 90 mil, então ali o meu outro coeficiente A vai ficar com 90 mil em cima. Em seguida, na parte de baixo são os mesmos 60 mil. Quando a gente trabalha aqui na simplificação, ficamos com 9 sobre 6, que dá 3 meios. Muito bem, 3 meios é o coeficiente A dessa outra função. Finalmente, nós temos agora duas funções aqui. Aliás, esse zero aqui nem precisa, né, galera? Pode ser só 3 meios x. E nós temos a função custo, que é meio vezes x mais 10 mil. E agora o que a gente precisa fazer é igualar as duas para ver o ponto de encontro delas. Portanto, o que nós faremos agora é igualar elas. Nós teremos então 3 meios x igual a meio x mais 10 mil. Aqui eu vou procurar o ponto de encontro quando eu igualo. Trazo um meio para cá subtraindo. E 3 meios menos 1 meio fica 2 meios, que na verdade é 1. 3 metades menos uma metade ficam 2 metades, e 2 metades é 1 inteiro. Ou simplesmente 3 menos 1. Tá? Então, chegamos aqui à conclusão de que é no x valendo 10 mil, ou seja, é ao produzir 10 mil litros de óleo que empatamos lucro com prejuízo. Não tem prejuízo, não tem lucro. Portanto, nossa resposta é 10 mil para as duas perguntas. Sendo assim, letra A é o gabarito da questão. Certo? Questão número 10. A função x ao quadrado menos 256 vezes 10 na menos 16 tem como uma de suas raízes, veremos. Quando a gente quer raiz, o caminho mais inocente, mas que muitas vezes dá certo, é igualar a função a zero. É a nossa primeira tentativa. E daqui a gente desenvolve. Bom, aqui eu posso tentar isolar o x. Eu vou ter então 256 vezes 10 na menos 16, positivo, porque eu migrei para o lado direito. E eu vou passar o quadrado para o outro lado como mais ou menos raiz. Então, nesse tipo de situação, as duas raízes elas são iguais em módulo, mas diferentes no sinal. Como todas as minhas respostas são positivas, eu nem preciso me preocupar mais com esse sinal de menos. Agora tem que resolver essa raiz. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso trabalhar separado nos dois. Para a raiz de 256, eu acabei decorando, de tanto fazer questão, que é 16. E tu pode verificar isso. Também pode usar as sugestões que as alternativas te dão, quando ela te mostra o 16 aqui. 16 vezes 16, tu vai fazer a conta, tu vai ver que vai dar 256 mesmo. Para a raiz de 10 da menos 16, eu vou lembrar que isso aqui é uma raiz quadrada e que eu posso usar aquela regra de transformar uma raiz num expoente fracionário. Assim, a gente consegue mostrar, né? Aqui é raiz quadrada, né? De 10 na 16. Então aqui a gente consegue mostrar que isso aqui é 16 vezes 10 na menos 8, certo? E aí agora tem que tentar adaptar essa nossa resposta aí para alguma das alternativas que estão aqui, né? 16 vezes 10 na menos 8, na verdade, infelizmente, não vai corresponder a nenhuma dessas aqui, né? Deixa eu dar uma olhada nessa C corresponde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou essa daí. É a letra C a nossa resposta. Eu olhei aqui de forma muito rápida. Felizmente eu me enganei. Tá certinho aqui, né? Porque 16 vezes 10 na menos 8, eu vou ter 0, vou ter 8 casas decimais e sendo as duas últimas 16. É uma forma de apresentar a resposta e é uma forma que corresponde à letra C. Tudo certo aí? Questão número 10. Certo? Questão número 11. Para que o sistema linear, aí nós temos duas equações ali, seja possível e indeterminado. Sistema indeterminado é aquele que, se tu vai pelo método de Cramer, eu preciso que todos os determinantes, sem exceção, todos eles sejam zero. Aqui não tem z nesse exercício, mas se houvesse, todos os determinantes precisariam dar zero para que o sistema seja indeterminado. Então vamos lá, vamos começar a escrever alguns determinantes para a gente achar o A e o B e poder então somar os dois. Tá? Bom, eu vou começar pelo determinante principal, geralmente é uma boa ideia começar por ele. O determinante principal é aquele que eu pego a coluna x e a coluna y,
Só que eu vou igualar forçadamente esse determinante a dar zero. Porque assim eu vou estar garantindo que o meu sistema vai ser indeterminado, ou pelo menos vou estar caminhando nessa direção. Então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 1 vezes A, seria A, mas tem que trocar o sinal. E eu preciso que isso aqui dê zero. É uma condição. Logo, passando o A para lá, eu descubro que meu A precisa ser 4. Isso é indiscutível, tá? O A tem que ser 4. Agora vamos montar um outro determinante, dx ou dy, que pegue o B. Eu vou fazer o determinante dx, porque quando eu fizer o dx, a coluna que tinha o x é substituída pela coluna das respostas. E a coluna y permanece. Esse é outro determinante, mas ele também tem que dar zero, porque pela lógica estudada em sala de aula, sistema indeterminado é aquele em que todos os determinantes dão zero. Pois bem, aqui eu tenho 5 vezes 2, 10. Aqui eu tenho 1 vezes b, seria b, mas troca sinal. E eu preciso garantir que isso seja zero. Portanto, passando o b para o lado direito, já sai pra gente que o b tem que ser 10. E aí, acabou o exercício, né? Ele pediu pra gente a soma, a mais b. Portanto, essa soma está dando 14. Essa é a nossa resposta, que está ali na letra D. Certo, galera? Questão 11, bem tranquilo. Questão número 12. Um menino de posse de uma porção de grãos de arroz, brincando com um tabuleiro de xadrez, colocou 1 grão na primeira casa, 2 grãos na segunda casa, 4 grãos na terceira casa, 8 grãos na quarta casa e continuou procedendo desta forma, né, até que os grãos acabaram em algum momento, quando ele preenchia a 10ª casa. Então, ele foi trabalhando desse modo, e esse tipo de sequência é uma PG. E em algum momento lá na 10ª casa, né, acabaram-se os grãos dele, né? A gente pode até continuar indo, não é muito demorado. Olha aqui, ó, rapidinho a gente completa, ó. Já estou na 8ª, opa, não é isso, falei 8, escrevi, né? Aqui é um 6, não vou fazer essa coisa bagaceira aqui. Deixa eu apagar com a borracha aqui certinho para ti. Mas eu tô já na 8ª casa, né? Só que aqui é o número 6 que tem que vir aqui. Tá. Vamos trazer de volta aqui a caneta. E vamos continuar. Então aqui é um 6. Agora vem a 9ª casa e agora vem a 10ª casa. Mas ele não vai completar essa 10ª casa, tá? Ele não vai completar. Agora, até aqui ele vai completar. Então assim, se tu não lembra da fórmula de soma de PG, tu pode somar um por um. Não é tanto assim, são só 9 números para somar. Coloca um embaixo do outro e soma. Se a gente quiser fazer por um caminho um pouco mais rápido, soma de PG, eu vou somar 9 termos, tá, de uma PG, em que o primeiro termo é 1, aí eu multiplico isso pela razão elevada na quantidade, aí eu tiro 1 da resposta e divido isso pela razão menos 1. Essa é a fórmula de soma finita de PG. Eu quero somar 9 termos. Então esse 1 aqui não influencia em nada. 2 menos 1 dá 1, pode ser ignorado. 2 na 9 é 512, menos 1, 511. Muito bem. O que esse 511 significa no nosso exercício? Ele significa essa soma aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, não, desculpa. Porque na verdade aqui, se eu contar daqui, essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª, 8ª, 9ª, eu fiz errado. É até aqui que tem que considerar. Então, na verdade, agora faz sentido, essa resposta está correta, são 9 termos. Só que nós fomos até aqui, ó. Até aqui o menino precisou, para preencher as 9 primeiras casas, o menino precisou de 511 grãos. Agora ele vai começar a preencher a 10ª casa, tá? E aí na 10ª casa é uma casa em que ele poderia preencher com até 512 grãos, mas isso não aconteceu. Ele avisa pra gente que os grãos eles acabaram quando ele preenchia a 10ª casa. Se com certeza ele preencheu as casas anteriores, com certeza ele precisou de 511 grãos. E aí, como ele entrou na 10ª casa, o mínimo que ele tinha era 512. Esse é o mínimo que ele tinha. Porque ele precisou de 511 para as 9 casas anteriores e ele colocou algum grão na 10ª casa, tá? Então a quantidade mínima de grãos que o menino precisa ter é 512, não é 511. Com 511 ele preenche a 9ª casa e não coloca nada na 10ª casa. Então 512 é a nossa resposta mínima, tá bom? Letra C.
Questão número 13, determinante com trigonometria. Queremos determinante dessa matriz, e um jeito, né, de fazer determinante que a gente vê bastante em aula é repetir as duas primeiras colunas da matriz e então fazer aqui multiplicações, né? Mas talvez seja uma boa ideia, inclusive, a gente simplificar um pouco antes. Não sei, vamos dar uma pensada aqui. Tá. Aí, quando a gente faz a primeira multiplicação, eu estou fazendo cossecante ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vezes 1. Vamos lembrar o que é cossecante. A cossecante é o inverso do seno. Então isso aqui está dando 1 sobre seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vezes 1. Então essa primeira multiplicação, ela está dando para a gente cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. E isso é a mesma coisa que cotangente ao quadrado. Primeira multiplicação. Vamos fazer com calma esse exercício. A segunda multiplicação está dando tangente ao quadrado. Essa é bem rápida de fazer. Tangente ao quadrado. E a terceira multiplicação está dando, vamos com cuidado agora, secante, que é 1 sobre cosseno. Eu gosto de transformar tudo em senos e cossenos para ficar só com duas para trabalhar. Aí depois a gente revê. Depois, a cotangente é cosseno em cima e seno embaixo. Opa, seno. Aí já tem um cancelamento aqui. E o seno aqui em cima, que cancela de novo. Então, na verdade, essa multiplicação deu 1. Então, a parte das multiplicações positivas deram esses resultados aqui, as positivas, tá? Vamos ver as multiplicações negativas agora, se a gente consegue trabalhar aqui. Eu tenho essa daqui voltando, em que eu estou fazendo secante ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vezes 1. Lembra que a secante é o inverso do cosseno. E aí, quando eu multiplicar, então, ela pelo cosseno, vou ter um cancelamento aqui. E essa multiplicação deu 1, primeira resposta. Vamos para a segunda agora. Agora eu tenho que fazer cossecante vezes tangente vezes seno. Vamos ver o que acontece. Cossecante é o inverso do seno. Vamos botar só um S aqui para ficar mais curtinho. Tangente é seno sobre cosseno. Deixa eu só revisar aqui, ó. Cossecante vezes tangente vezes seno. Então, cossecante, 1 sobre seno, tangente e agora o seno. Aí dá para cancelar aqui. Ficou seno sobre cosseno, ficou tangente. Cuidado, eu estou até me esquecendo aqui, mas cuidado que essas respostas são negativas, né? Agora vamos para a última. 1 vezes cotangente vezes 1. Bom, aqui é mais rápido, vai dar menos cotangente. Então tá, nossas respostas são, na parte positiva, cotangente, tangente e 1. Na parte negativa, menos 1, menos tangente, menos cotangente. Bom, esse cancela com esse, o menos 1 cancela com 1, e o menos tangente cancela com tangente, todo mundo se cancelou, então o resultado determinante deu 0. Certo? Nossa resposta está lá na letra D, nos aguardando. Então era uma questão muito mais de identidades trigonométricas, as relações, né, entre secante, cossecante, tangente, cotangente, entre si, com seno e cosseno, e né, não precisou de muita coisa além disso, o determinante foi uma parte bem básica da questão, letra D, portanto. Vamos lá, mais uma questão, questão número 14. O número real x, que satisfaz a equação log de 12 menos 2 na x, na base 2, o logaritmo, igual a 2 vezes x. Queremos o número x que satisfaz essa equação, queremos resolver essa equação, né? Então aqui a gente pode tentar começar a resolução tirando esse 2 daqui, levando ele para o lado de lá, ignorando esse log e escrevendo então essa equação na forma exponencial. Então nós temos 12 menos 2 na x igual a 2, que passou para lá, elevado na 2 na x. E aí, organizando um pouco melhor, a gente pode perceber que aquele 2 elevado na 2x do lado direito pode ser escrito como 2 na x ao quadrado sem nenhum prejuízo.
o que está se desenhando como uma equação exponencial daquela que a gente chama de segundo ou terceiro tipo, onde é uma boa ideia usar um artifício, uma letra que vai nos ajudar temporariamente, substituindo a expressão 2 na x. Assim, a nossa equação pode ser reescrita com mais simplicidade deste modo. E aí fica bem óbvio que estamos diante de uma equação de segundo grau, de uma equação quadrática. Eu vou passar esses dois termos, então, para o mesmo lado do termo quadrático, entendendo que eles trocam de sinal com esse movimento. Eu vou buscar as raízes dessa equação, vou buscar pela técnica de soma e produto. Então, preciso que as duas raízes, quando multiplicadas, me deem c sobre a, e quando somadas, tem que dar menos b sobre a. Então, eu acredito que seja menos 4 e 3 os números que eu estou buscando, sim, são esses. E com isso eu chego às conclusões de que y é igual a 3 ou y é igual a menos 4. Agora, voltemos aqui ao x, né? O y, na verdade, era 2 na x. Então, 2 na x é igual a 3 ou 2 na x é igual a menos 4. Esse segundo retorno aqui a gente ignora, porque não há um expoente real que faça com que uma base positiva torne-se negativa. Então, não é possível continuar a busca por aqui. Não vai ter solução. Mas por aqui vai. Vamos buscar a solução agora. A gente não vai conseguir fazer cancelamento de base, porque 2 e 3 não são da mesma família de potências, mas eu posso então escrever na forma logarítmica. Deixa eu só pegar uma tela em branco aqui para a gente finalizar. Nós estamos com 2 elevado a x igual a 3, não é diferente escrever desse modo. E aqui a gente pode então fazer a passagem para logaritmo, né? Fica então um log de 3 na base 2 igual a x. Faz o processo inverso, né? Passa o 2 para cá, elevando, e tu volta para lá. Então assim a gente consegue isolar o x aqui e resolver nossa questão. A resposta ficou log de 3 na base 2. E log de 3 na base 2 é a letra B aí do nosso problema. Tá ali, letra B, portanto. Então a questão 14 fica assim resolvida, letra B. Muito bem, pessoal, questão número 15. Se seno de alfa é a fração, é a razão 5 sobre 13, e alfa pertence ao intervalo que vai de π sobre 2 até π, então isso aqui, ó, π sobre 2, 90 graus, π, 180 graus. Isso aqui é segundo quadrante, cuida isso, né? Lembra dos sinais das operações, né? O seno no segundo quadrante fica positivo, mas ele quer tangente, e tangente em segundo quadrante fica negativa. Vamos retomar aqui brevemente, ó, que o seno é positivo em cima, negativo embaixo, né? Mas a tangente, ela é alternada, positiva, negativa, portanto, no segundo quadrante ela vai ser negativa, tá? Bom, e aí, como é que eu vou chegar a isso? Um jeito muito prático de poder responder essa questão, que eu sempre desenvolvo com os meus alunos em aula, é desenhar um triângulo retângulo, colocando o ângulo reto, escolher um ângulo agudo para representar o ângulo alfa e interpretar a informação que foi dada aqui com o seno no caso. Lembrando que a regra do seno, a fórmula do seno, a definição é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se o meu alfa está aqui, o cateto oposto está aqui e a hipotenusa, obviamente, está aqui. E se a fração que foi dada é 5 sobre 13, é porque o 5 é o cateto oposto e o 13 é o cateto adjacente. Colocando um x aqui embaixo e aplicando Pitágoras, tu consegue sem grande dificuldade descobrir que o teu x ele vale 12. Aliás, a gente recomenda, né, em sala de aula que memorize alguns triângulos muito comuns, e esse é um deles, é o triângulo 5, 12 e 13. Então aqui sem grande dificuldade tu conclui que o teu x é 12. E se o nosso x é 12, o 12 é o cateto adjacente ao alfa. Daí é só aplicar agora a regra da tangente. Tangente, então, de um ângulo agudo num triângulo retângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas observar que estamos no segundo quadrante e tangente em segundo quadrante tem valor negativo. Cuidando, então, essas regras, a gente chega fácil e rápido à resposta menos 5 sobre 12. Portanto, identificamos essa resposta na letra A ali das alternativas. Certo? Esse é o gabarito da questão número 15. Questão 16. Considere a função f de x igual a menos 3 mais 4 vezes seno de π sobre 2x mais 3. Então é uma função trigonométrica, uma senoide.
Chamando seu período de P e seu valor máximo de M, pode-se afirmar que o valor de P ao quadrado mais M ao quadrado é igual, mais M ao cubo, perdão, é igual a. Bom, período. O período, a gente identifica a variação do período quando temos um multiplicador no x. E aí temos uma regra sempre desenvolvida em aula que é o período natural de uma função seno ou cosseno é 2π e de uma função tangente é π. E o período fica alterado quando a gente tem um c multiplicando x na expressão, um c multiplicando x, isso vale para seno ou cosseno, e aí o novo período ele vai ser 1 sobre c vezes 2π. Essa é a fórmula que a gente passa em aula para período. Portanto, o novo período, que ele chama de P, até inclusive, né, para facilitar, o novo período vai ser o inverso do multiplicador, ou seja, 2 sobre π, inverti, vezes 2π. Os π se cancelam e 2 vezes 2 é 4. Eu tenho já o parâmetro P, o valor de P ali que ele me cobra. Então o P é 4. Agora vamos atrás do M. Para a gente achar o M, a gente quer o valor máximo, né? E aí eu te lembro que esse número que aparece solto, somando, bem distante do seno ou do cosseno, ele é o que a gente chama em sala de aula de linha média. É o valor médio que um seno ou um cosseno pode assumir nesse exercício. Então, nesse exercício, o valor médio que o seno assume é menos 3. O valor do seno é a altura, tá? Aí a onda fica oscilando. E para eu saber o quanto que a onda sobe e desce a partir desse valor médio, que é o que a gente chama de amplitude de onda, inclusive conceito trabalhado em física, para a gente medir, para a gente saber qual é a amplitude a partir da expressão de f de x, a amplitude é um número que aparece à esquerda do seno ou cosseno multiplicando. Então a amplitude é 4. A interpretação é que a altura média que o seno assume é menos 3, mas ele sobe 4 unidades a partir do menos 3 e também desce 4 unidades a partir do menos 3, fazendo aquela clássica oscilação que a senoide faz. Se o pedido de M, se a explicação de M é que M é o valor máximo, pensemos da seguinte forma: linha média menos 3, subindo 4 unidades, então linha média menos 3, subindo 4 unidades e também descendo, mas isso não nos interessa. Pensa no eixo Y, né? Deixa eu fazer de repente aqui o eixo Y para ti. Subindo 3 unidades, tu vai lá pro 1. Subindo 4 unidades, desculpa, né? Do menos 3 sobe 4, tu vai pro 1. Então quer dizer que o valor máximo que a função assume é 1. Bom, tenho agora o M, tenho o P, temos condições de calcular a expressão P ao quadrado mais M cubo. Então, P ao quadrado mais M cubo, atendendo ao pedido caprichoso da questão, vai ser, o P é 4, né? Então ficou 4 ao quadrado mais 1 ao cubo, estamos com 17 como resposta aqui. Deixa eu verificar aqui, o P é 4, o M é 1 e 17 é a letra B, portanto, este é o gabarito aqui da questão 16. Questão 17, temos aqui um gráfico de log. A figura abaixo fornece a representação gráfica da função y igual a x elevado na base b. Muito bem, né? E a gente percebe aqui um logaritmo crescente, portanto, podemos aí dizer que o b é um número maior do que 1 pelo estudo das funções logarítmicas, certo? Temos também um ponto aqui que deve nos ser muito útil. É o ponto em que o x vale 0,25, eu prefiro trabalhar com fração, e o y vale 1/4. Muito bem. E aí queremos saber qual é o valor de b. Aquele ponto ali deve ser o nosso ponto salvador. Claro que a gente também tem esse ponto aqui, que é o ponto onde o x é 1 e o y é 0. Mas esse ponto é um ponto convencional, ele está presente na maioria dos logaritmos, então ele não vai ajudar a gente tanto. Esse é um ponto mais específico, tá? O ponto 1/4 e menos 1. Vamos usar esse ponto. Como é que se usa esse ponto, professor? Ora, reconhece que o x está valendo 1/4 e o y está valendo menos 1. E também reconhece que numa função, né, tu pode ter f de x ou y. No caso aqui já veio y, né? Então, quando o x é 1/4, o y é menos 1.
Se nós removermos a base, levarmos ela para o lado direito, dando uma cabeçada em quem está do lado de lá, o log desaparece porque a gente migra para a forma exponencial, escrevendo que 1/4 é igual a b na menos 1. E aí nós temos que 1/4 é igual a 1 sobre b, e invertendo as duas frações, já sai para a gente que o b é 4. Portanto, está respondida a questão, né? O valor de b é 4. Assim, finalizamos essa questão que envolve interpretação de gráfico de função logarítmica. Questão número 17, uma questão de geometria plana. No trapézio ACDF, então o trapézio maior abaixo, considere que AB é igual a BC, então B é ponto médio, ficou bem no meio, e DE é igual a EF, então novamente o E é ponto médio. Com essa fala do texto, aí, com essa frase, a gente sabe que B e E são pontos médios e, portanto, o segmento de reta que liga os dois é base média do trapézio. E aí queremos saber o valor de x ao quadrado. Se nós estamos falando aqui que BE é base média, vamos retomar aqui que a base média não é à toa que recebe esse nome, ela é base média, porque ela é a média aritmética das duas bases tradicionais do trapézio, base maior e base menor do trapézio grande. Então a base média, ela é a média aritmética das duas bases. Usando essa certeza, nós podemos então escrever que a base média, 3x mais 4, é a média aritmética das duas bases do trapézio. Base pequena lá em cima, eu vou escrever agora, na verdade a base pequena, né? E base grande que eu coloquei antes, média aritmética. A gente pode pegar esse 2 aqui, ó, e passar ele para lá multiplicando. Pode passar ele para cá. Vai ficar 6x mais 8. Do lado direito eu posso somar 5x com mais 4x. E 4 com menos 2, que vai dar 2. Aí eu posso puxar esse 6x para o lado direito. E posso puxar esse 2 para o lado esquerdo, subtraindo. E agora é só levar o 3 dividindo para concluir que o x vale 2. A pergunta era essa? Não, a pergunta é qual é o valor de x ao quadrado. Cuidado com essas perguntas perigosas, né? Então, x ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que vai ser 4, certo? Nossa resposta, portanto, é a letra B. Aí está. Questão 19, mais uma questão aí envolvendo geometria plana. Um triângulo ABC, de base BC, medindo x mais 2, tem seus lados AB e AC, medindo respectivamente 3x menos 4 e x mais 8. Sendo esse triângulo isósceles, a medida da base BC é... Quando a gente reforça que o triângulo isósceles... A gente avisa que o triângulo é isósceles, tá? E reforça que a base dele é BC, fala isso 2 vezes, inclusive, a gente está usando uma linguagem aqui que significa que esse lado é diferente dos outros dois. Tem um certo risco em usar essa linguagem, existe a possibilidade de nada a ver, porque base, teoricamente, é qualquer lado do triângulo que fica colocado na horizontal, né? Então não precisaria a base ser diferente, mas geralmente é assim que a gente trabalha, tá? Então, ele está dizendo para a gente considerar que BC é a base e os outros dois são iguais, né? Então vamos colocar de repente aqui o B e o C, vamos colocar aqui o A. Então BC está medindo x mais 2. E, cadê? AB é 3x menos 4. E AC, olha a ordem, né, respectivamente, AC é x mais 8. Muito bem. Então, vamos trabalhar considerando que 3x menos 4 e x mais 8 são os lados isósceles, os lados congruentes. Com isso eu passo o x para lá, fica 2x, passo 4 para cá, fica 12, e o meu x fica 6.
Vamos dar uma verificada se esse resultado ele é coerente. Lembrando que eu preciso que o meu triângulo com esse x seja um triângulo isósceles, eu preciso que os meus lados sejam números positivos, senão não faria sentido. E também tem que lembrar da condição de existência de um triângulo. Cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Vamos verificar se isso tudo está aí sendo respeitado. Com esse x valendo 6, deixa eu até fazer essa conta de novo que eu fiz ela muito rápido. Vai ficar 2x, vai ficar 12, tá, fechou. E então, eu tenho que os meus lados do triângulo, então, bom, 3 vezes 6 é 18, menos 4, 14. 6 mais 8, 14, tudo bem. E 6 mais 2 é 8, né? Eu preciso que cada lado seja menor que a soma dos outros dois. E se tu fizer aí os testes, tu vai ver que cada lado está menor que a soma dos outros dois. Então tudo certo, tudo bem aí, o triângulo existe e é isósceles e tudo bem. Então o que ele está pedindo para a gente é a medida da base BC e está aqui a medida da base BC. Portanto, nas alternativas o nosso gabarito é letra C. Certo, pessoal? Questão 19 fica assim, então, esclarecida. E questão número 20, fechando o nosso simulado, é o hexágono regular A, B, C, D, E, F, volta no A e fecha o hexágono regular. Ele é uma seção plana, ele é um corte, né, feito por um plano num cubo, e esse cubo tem aresta medindo 2A raiz de 3. Cada vértice do polígono do hexágono divide ao meio a aresta no qual ele está apoiado. Queremos a área desse hexágono. Vamos lembrar dos estudos de geometria plana que área de hexágono regular, que é o caso, equivale a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, cuja fórmula clássica é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui esse meu A aqui, cuidado para não confundir, eu quis dizer com esse A o lado do hexágono ou o lado do triângulo equilátero, tá bom? Nós não temos ainda esse lado. Se nós conseguirmos o lado, a gente mata a questão. Então para pensar aí, para perceber que, bom, quem sabe olhando para esse aqui, ó, nós queremos descobrir quanto que mede esse lado aqui do hexágono. Se a gente conseguir descobrir quanto que mede, a gente coloca ele aqui nessa fórmula, vamos botar um x aqui, tá? A gente coloca ele aqui e consegue fazer o cálculo da área e resolve o exercício, né? Completa a questão. Para isso, vamos lembrar que ele nos deu a dica, né? Que cada vértice do hexágono está no ponto médio da aresta. Se a aresta do cubo mede 2A raiz de 3, a metade disso vai ser A raiz de 3. E como todo cubo, o ângulo entre as arestas é sempre reto. Então acaba nascendo para ti aqui no cantinho um triângulo retângulo que te permite o uso do teorema de Pitágoras. Vamos enxergar melhor esse triângulo? Está aqui o nosso triângulo, ó. A raiz de 3, A raiz de 3, x, que é o lado do hexágono. Bom, tu pode aplicar o teorema de Pitágoras e conseguir escrever o valor de x em função da letra A. Tua resposta vai ser em função da letra A, tá? Dá uma olhadinha nas alternativas, ó, sempre com a letra A, tá? Então se tu fizer Pitágoras aqui, né, x ao quadrado é igual a A raiz de 3 ao quadrado mais A raiz de 3 ao quadrado. Tu vai chegar na tua resposta. Deixa eu dar uma dica legal para ti. Quando tu tem um triângulo retângulo e os catetos são iguais, na verdade isso aqui é metade de um quadrado. E uma dica muito boa sobre quadrados é que a diagonal de um quadrado, que acaba sendo o que está acontecendo com o nosso x, ela é lado vezes raiz de 2. Então um caminho mais rápido, se tu puder lembrar disso no futuro, é que tu pode chegar nessa hipotenusa quando os catetos forem iguais, tá? Fazendo cateto vezes raiz de 2. Assim é bem prático para a gente descobrir que aquela hipotenusa, que é interessante para a gente, mede A raiz de 6. Então esse é o lado do hexágono. Agora vamos terminar a questão. Agora que eu sei que o lado do hexágono regular, nesse exercício, está medindo A vezes raiz de 6, e reforçamos que a área de um hexágono regular é 6 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos então agora desenvolver a fórmula aplicando o L, né? Ali no lugar do L, o A raiz de 6. Então a área vai ficar
6 vezes a raiz de 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar 6 vezes a ao quadrado, a raiz se cancela, aquela raiz que foi elevada ao quadrado. Então isso aqui está ficando 6 vezes 6, 36, a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E 36 dividido por 4 dá 9. Portanto, conseguimos chegar nessa simplificação. 9a ao quadrado, raiz de 3. E isso a gente identifica ali na letra A, já nos aguardando, como resposta certa para a área do hexágono regular, que foi o que foi solicitado para ti aí nessa última questão do nosso simulado número 3. Então, aqui está a resolução para vocês, pessoal. Assiste quantas vezes for preciso, pausa, volta, pega a prova e faz ela de novo com a resolução, e espero que isso te ajude aí nessa reta final de estudos para a tua aprovação na SPSEX. Valeu? Eu sou o Diegueira, até a próxima. Tchau!